jardim da vida. Uma criança brincava no parque com sua mãe, quando avistou próximo dali um lindo jardim. Flores coloridas, brancas, vermelhas, rosas e amarelas a convidavam a brincar. A criança, sem pensar, olhou para aquelas belas flores e saiu correndo pelo parque em busca do jardim. Só que no caminho tropeçou em uma pedra e caiu. Ao cair, chorou e ao chorar teve socorro. Um senhor que estava ali, vendo a criança em desespero, aproximou-se e sentou-se carinhosamente ao lado dela. Você está bem? Perguntou o homem. Eu caí quando tentava chegar ao jardim. Caí e estou triste. Acho que vou desistir de ir para lá, disse a criança chorando. O homem olhou penalizado e com doçura disse: meu bem, um dia, há muito tempo, eu também caí quando tentava chegar ao jardim. Caí e não mais me levantei. Desisti. Desisti do motivo maior que me impulsionava. A chama que havia em meu peito gritava: vá, acredite. Mas eu não fui. Caí e desisti. Abandonei o que minha alma tanto buscava. Sofri e aprendi. Ouça, ali na frente você vê um jardim. Você sente que é lá que você prefere estar. Uma voz dentro de você diz: seja, vá, acredite. Mas lembre-se, filho, sempre haverá pedras em seu caminho. A criança mais calma olhou para o homem e perguntou: por que as pedras? O caminho não poderia estar livre? O homem olhou nos olhos da criança com um olhar tão sincero e sereno que a criança sentiu-se amparada e protegida. Então o homem disse: todos podem chegar ao jardim, todos, mas as flores são sensíveis e delicadas, por isso precisam ser protegidas de pessoas despreparadas que poderiam destruí-las. A natureza colocou as pedras no caminho para permitir que cheguem lá só aqueles que tiverem a sensibilidade de entender que as pedras não foram feitas para impedir a chegada, mas para serem contornadas. A criança enxugou as lágrimas, levantou-se e continuou em busca do jardim. Então tá fora. Quer fazer a prece, Márcia? Faz? Então vamos levar nosso pensamento a Deus, pedir a Jesus que essa luz se estenda por todo o ambiente, que essa luz possa tocar todos os corações, todos aqueles que aqui estão em busca do estudo, para o conhecimento do nosso Espírito. Abençoa, Mestre Jesus, a nossa companheira que vai fazer a aula de hoje, e aos mentores amigos, o nosso carinho, o nosso amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar a mediunidade de efeitos intelectuais. A semana passada foi feito o estudo da mediunidade de efeitos físicos. Só que nós vamos estudar todos os tipos de fenômenos de efeitos intelectuais, com exceção da psicofonia, psicografia,
que são os tipos mais comuns hoje em dia no trabalho mediúnico. Então, esses dois vão ficar para a próxima semana, para poderem ser, para o estudo poder ser um pouquinho mais aprofundado em relação a esses dois tipos de manifestação dos espíritos. Então, gente, mediunidade de efeitos intelectuais é aquela através da qual nós vamos ter manifestações inteligentes, efeitos inteligentes. Kardec faz essa divisão para diferenciar os fenômenos de efeitos físicos, que se caracterizam por fenômenos através dos quais os espíritos agem sobre a matéria. Então, os fenômenos de efeitos intelectuais não há essa ação sobre a matéria. Então, o primeiro fenômeno que nós vamos ver, então, é a vidência. O que é a vidência? É a faculdade de ver os espíritos. Antes de nós falarmos propriamente da vidência, gente, nós vamos ver que existem outros fenômenos da visão dos espíritos. Então, outros fenômenos que podem ser diversos. Olha, os espíritos podem ser vistos através dos sonhos. Então, quando nós dormimos, pode acontecer, nem sempre acontece todas as noites, mas pode acontecer, acontece com muita frequência, do nosso espírito com o revestimento perispiritual, que é o corpo energético dos espíritos, se separar do corpo físico, adentrar na dimensão espiritual da vida e entrar em contato com os espíritos. E aí, então, ter a visão dos espíritos, ter uma convivência com os espíritos, que pode ser registrado através dos sonhos. Quando realmente a nossa consciência ela consegue, de alguma forma, captar, essa vivência, ela se manifesta através dos sonhos. É bom ficar claro que nem todos os sonhos são vivências do plano espiritual. Na realidade, a maioria dos sonhos são vivências do nosso psiquismo interior, do nosso inconsciente. São ainda vivências, mas são vivências nossas mesmo para conosco mesmo, vivências em relação à nossa alma, ao nosso psiquismo. Mas podem ocorrer também essas vivências no plano espiritual. E alguns desses sonhos são assim. Muito comum, por exemplo, quando perdemos um ente querido, algumas semanas, alguns meses depois, nós temos um sonho. Muitas vezes, normalmente são sonhos fortes, nítidos, em que nós nos encontramos e vemos este ser querido, que muitas vezes nos abraça, ou que muitas vezes nem nos abraça, mas se deixa perceber, muitas vezes nos transmite algumas mensagens, algumas vezes não diz nada, mas é como se ele quisesse provar para nós que está bem, nos consolar e que continua vivo. Agora, esse tipo de visão dos espíritos através dos sonhos, todos nós podemos ter. Isso não indica realmente que sejamos médiuns videntes, certo? As materializações, que devem ter sido estudadas na semana passada, já são fenômenos de efeitos físicos. Materialização, então, o espírito, utilizando do ectoplasma do médium, ele se materializa. Qual a diferença de uma materialização e de um fenômeno de vidência? A materialização todo mundo vê. Exatamente. Porque o espírito ele se materializa. Ele pega um pouco da matéria do fluido vital do médium e se materializa mesmo. Todos vêm. Não precisa ser médium, não. Se o espírito se materializar aqui, todos vão ver o espírito materializado. A vidência não, é só um médium que vê. Aparições espontâneas ou acidentais. As aparições, gente, espontâneas ou acidentais são situações em que as pessoas veem os espíritos de forma espontânea, muitas vezes assim, sem esperar, e que
também não é indício de que realmente aquele indivíduo tenha faculdade propriamente de vidência. Essas visões, essas aparições, gente, elas ocorrem principalmente na infância até os 7 anos de idade. Podem ocorrer meio com certa frequência que as pessoas estão muito doentes e debilitadas e as pessoas no estado já de velhice, bem próximo do desencarne. Por quê? Porque nesses 3 casos há um enfraquecimento dos laços que prendem o perispírito ao corpo físico e esse certo afastamento do corpo físico possibilita essa visão, esse contato com o plano espiritual. Em relação às crianças, por exemplo, nós sabemos que a reencarnação ela só se completa mesmo aos 7 anos de idade. A criança tem um contato muito grande ainda até 7 anos com o plano espiritual. Por isso, muitas vezes a criança vê os espíritos, conversa com os espíritos e elas não têm noção que não são pessoas encarnadas. Para elas são pessoas comuns como as outras. Essa espontaneidade pode acontecer com pessoas também. Pode acontecer também com todos, né, com os doentes por causa dessa situação também de contato fácil com o plano espiritual, mas em relação a todos nós. Acontece em alguns momentos, às vezes, cruciais da nossa existência, alguns momentos de crises, acontece em casos de mortes também de entes queridos. E muitas vezes a gente ouve relato dessas aparições ocorrerem quando uma pessoa muito ligada a outra, né, ela sofre um acidente ou tem uma morte repentina e muitas vezes ela aparece, né, para essa pessoa, mãe, pai, alguém que tem uma ligação afetiva forte e depois essa pessoa fica sabendo que realmente a pessoa desencarnou. Acontece com uma certa frequência. E, né, pode na vida de qualquer um de nós acontecer esse tipo de aparições. Isso também não indica necessariamente que o indivíduo tem evidência propriamente dita. Porque o indivíduo que tem realmente a evidência, ele vê os espíritos com uma certa frequência. E se ele realmente está encaixado num trabalho mediúnico, um grupo de trabalho mediúnico, é muito certo, né, quase certo, que se ele está nesse grupo de trabalho mediúnico, ele vai perceber os espíritos que estão presentes na reunião com os quais ele tiver sintonia. Nós vamos ver isso mais tarde. Então, essa evidência, né, ela depende até um pouco da vontade do médium que se põe em passividade para perceber os espíritos. E vê com muita frequência. Não vê os espíritos no dia a dia normal, a não ser um médium excepcional como Chico Xavier, que diz que via os espíritos com muita frequência, quase, ele muitas vezes não sabia nem distinguir quem era encarnado e quem era desencarnado. Então, era o grau de evidência que ele tinha. Bem, gente, qual a finalidade da vidência, de se ver os espíritos? Nós vamos ver que os espíritos, eles se tornam visíveis, eles aparecem para nós, dependendo realmente se trata de um espírito do bem, de um espírito que quer o nosso bem, ou se é um espírito que se dedica ao mal. Então, um espírito que é bom, que é muitas vezes conhecido nosso ente querido, ele se mostra, ele entra em contato com o médium para ser visível, para o quê? Para consolar os entes queridos ou a própria pessoa que vai vê-lo, para provar que continua existindo, que continua vivo, enfim, uma boa intenção
que é realmente como se dissesse, olha, eu estou vivo, eu estou aqui, né? Eu ainda continuo muitas vezes próximo de você. Então, a finalidade seria essa. Agora, lógico que a finalidade, o objetivo maior, não só da evidência, mas de todos os trabalhos, todos os tipos de mediunidade, da mediunidade em si, é realmente a prova da imortalidade da alma, a prova que nós continuamos a existir depois da morte e, principalmente, após essa prova, nos ajudar em termos de nosso progresso, nosso desenvolvimento espiritual. Essa prova ela vai nos consolar, vai nos tranquilizar em relação à morte, o fenômeno morte, e vai de alguma forma nos incentivar a ter uma visão de vida em que nós possamos valorizar os aspectos morais da nossa existência. O que fazer? E se for um espírito ruim, um espírito inimigo, por que ele vai se tornar visível? Lógico que para se vingar, para assustar, para causar medo, né? Muitas vezes eles fazem isso mesmo. No caso da evidência dos sonhos, alguns sonhos a gente pode ter algum aprendizado? Pode, né? A gente muitas vezes tem vivências extremamente importantes durante o sono. Na realidade, nós vivemos um pouco duas vidas. Nós vivemos a vida aqui do dia a dia, a vida material, mas quando nós dormimos, nós temos voltamos, né, a nossa dimensão espiritual da vida e podemos ter vivências muito importantes que vão, inclusive, interferir posteriormente no nosso dia a dia. Assim, por exemplo, tem coisas assim que eu nunca participei aqui, mas os sonhos são coisas que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto um parto. No sonho eu sonhei com um parto completamente, não só eu, mas com várias pessoas assistindo a mesma coisa. O que fazer ante uma aparição? O que vocês acham? Depende da pessoa, né? Tem gente que fica apavorada, né? Então, quase sempre, né, gente, o fenômeno que mais assusta qualquer pessoa é ver os espíritos. Muito mais do que ouvir, né? A visão realmente é muito assustadora. Só que os espíritos dizem, não há motivo para se ter medo, porque nunca um espírito pode causar nenhum mal, né, à integridade física nossa. Quando eles querem nos prejudicar, de preferência eles nem se tornam visíveis, eles o fazem de forma escondida, de forma invisível, que eles nos prejudicam, nos influenciando pelo pensamento, nos levando muitas vezes a ações negativas, destrutivas. Então, a ação deles é quase sempre muito mais sutil. Agora, uma aparição, por pior que seja ameaçadora, eles não podem nos causar mal nenhum. O que se deve fazer é realmente perguntar quem você é e o que você deseja. Na maioria das vezes, eles vêm pedir ajuda muitas vezes, pedir prece, né? Enfim, se eles se manifestam é porque eles têm alguma intenção, alguma coisa eles estão buscando. Verificam-se somente à noite? O que vocês acham? Não, pode ser durante o dia, só que à noite é mais fácil. Assim como nós vemos as estrelas somente à noite, as aparições elas se verificam com mais facilidade, né, no escuro, à meia luz, porque a luz ofusca. Mas ofusca não é está falando materialização, não, né? Mesmo em relação à vidência, os espíritos dizem que
que a luz, principalmente se a luz for muito forte, ela interfere, provavelmente até no sentido, vamos dizer assim, se for um trabalho mediúnico, interfere até no sentido do médium conseguir realmente a interiorização, a passividade para ele perceber os espíritos. Mas mesmo na vidência, nós vamos ver como ocorre. Então, o espírito, nesse tipo de fenômeno, além de haver uma combinação entre o fluido perispiritual do espírito com o fluido perispiritual do médium, há uma combinação, há uma certa ligação entre eles, uma ligação de corpo perispiritual. Também nessa situação o médium emite uma quantidade grande de fluido para esse espírito. Acredito que essa quantidade, essa quantidade grande do médium, porque o fluido do médium é sempre um fluido e uma energia mais densa do que do espírito desencarnado. Então esse fluido médium os espíritos dizem, ajudam no sentido dele se tornar visível. Não se materializa, mas ajuda no sentido dele se tornar mais visível. É normal a aparição deles, da meditação que eles estão meditando? Sim, é normal a aparição, eles acima do chão? É normal. É difícil as aparições em que se vê os membros inferiores. É mais comum mesmo, quase sempre até assim, do peito para cima, sabe? E mesmo nas materializações, muitas vezes eles não têm pernas. Sabe? Eles ficam assim às vezes acima do solo, e sem pernas. Mas pode haver realmente, visões perfeitas e materializações também perfeitas. Mas acho que assim, exige mais deles. Exige maior, principalmente eles têm que estar trabalhando muito fluido vital, é uma coisa mais trabalhosa para eles. E é bom ver, gente, que para haver essa ligação entre o perispírito de ambos, do médium vidente e do espírito, é necessário que haja sintonia entre eles. Para que haja sintonia, é necessário que haja, então nós já vimos isso em outra aula, no mecanismo, é necessário que haja afinidade entre eles, é necessário que eles tenham aquele tom vibratório semelhante. Então, gente, isso quer dizer que, mesmo num grupo de trabalho mediúnico, o médium não vai ver todos os espíritos presentes. Então, é comum se pensar assim, mas tem um espírito se comunicando, mas o médium não viu, então não é verdade. O médium não viu, Não, mas o médium nem sempre vai conseguir sintonia e perceber todos os espíritos presentes. Há sempre essa situação, essa necessidade de sintonia. Mesmo na vidência, gente, é necessário que haja sintonia, é necessário, de alguma forma, como que haja uma certa, vamos dizer assim, uma certa permissão para que esse espírito se torne visível também. Algumas vezes eles querem e não conseguem. Não é só uma questão do espírito querer ou do médium querer ver. Há certas condições que precisam ser levadas em consideração. E outra coisa, gente, é que também uma ideia falsa que se tem é que, se tem um médium vidente numa reunião mediúnica, então esse grupo está isento de ser mistificado, porque está lá o médium para ver se o espírito que está se comunicando é o espírito mesmo que se identificou como tal. Mas mesmo na vidência o espírito pode mistificar. Por quê? Ele pode realmente mudar a aparência dele. Acho que até mais adiante a gente tem que ter isso. E a teoria da alucinação. A teoria da alucinação afirma que na realidade não existe visão nenhuma, evidência nenhuma, que o que ocorre
é um fenômeno de alucinação quando se vê os espíritos. Olha, a alucinação, ela ocorre quando a pessoa tem um problema, certos problemas físicos, principalmente neurológicos. A alucinação ocorre com frequência em pessoas que têm problemas psíquicos, como esquizofrenia, ou psicoses, como a doença bipolar. Então aí pode realmente acontecer. Indivíduos que usam drogas, fazem uso de drogas e mesmo do álcool. Agora, se realmente não há nenhuma dessas situações, então não há porquê, não há como explicar que o indivíduo tenha tido uma alucinação. E tem mais, gente. É lógico que muitas vezes se tem prova, pela evidência, de identidade dos espíritos. Então, nós vemos o caso do Chico Xavier, por exemplo, que é o que maior mediunidade tinha, que tinha quase que, acho que uma missão nesse sentido, de dar provas da identidade dos espíritos, em que ele via um espírito, descrevia em detalhes espíritos que ele nunca viu na vida, e estava lá presente numa reunião uma mãe que começava a chorar e dizer: esse daí é meu filho. E não só, ele via como esse espírito dizia coisas que na realidade só esse espírito e a mãe sabiam. Então, é prova são provas de que realmente o fenômeno existe. E mesmo no trabalho mediúnico, é comum aparecer um espírito. Quando nós fazíamos, por exemplo, atendimento fraterno, muitas vezes a gente conversava com uma pessoa, algumas vezes ela falava que tinha perdido o pai, digamos assim, há alguns meses atrás, e aí o médium via, quando a gente levava, no caso, o nome dela, o trabalho mediúnico, o médium via junto dela um espírito, de tal forma, com tal aparência. Daí nós íamos conversar com ela e realmente era a descrição do pai. Numa reunião nossa comum, simples, uma prova de que realmente se tratava de uma evidência. Que o médico nem conhecia, nem a filha, nem o pai, nem nada. Ele, normalmente o entrevistador até é outro. Certo, gente? Alguma dúvida em relação à evidência? Então, gente, os espíritos podem, na evidência, principalmente se for um espírito inteligente, com um grande poder mental, ele muda a aparência dele como ele quiser. Normalmente, os espíritos recém-desencarnados vão aparecer com a aparência que eles tinham na última encarnação, logo que desencarnaram. Por quê? Porque a aparência dos espíritos, ela vai se dar pelo pensamento desse espírito, que vai imprimir a aparência. E normalmente o recém-desencarnado, ele tem aquele padrão de visão, de autovisão. Ele é daquele jeito, é assim que ele vai realmente ser percebido no plano espiritual. E os espíritos podem aparecer, lógico, aparecem com vestimenta, com objetos, tudo que faz parte realmente da criação mental deles. É assim que se cria no plano espiritual, utilizando-se da matéria fluídica do plano espiritual. Alguma dúvida, gente? Algumas vezes aparecem assim com asas, como se fossem anjos, para comprovarem que são espíritos elevados, mas sempre tem que se ficar alerta, porque o espírito também pode mistificar pela aparência. A audiência, gente. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida em relação à evidência? Não? A audiência é a faculdade de ouvir os espíritos. Somos médiuns audientes. Como se manifesta? O médium, ele pode ouvir os espíritos como se fosse mesmo uma voz audível, uma voz exterior mesmo. Só para ele. Só para ele. Só ele que vê, só ele que ouve.
muitas vezes com determinado timbre, com sotaque, que ele pode realmente identificar, muitas vezes dando provas de identificação. E outras vezes essa voz, ela é mais sutil, é como se fosse uma voz interna, como se fosse uma voz que ele não sabe se é uma voz ou se é o pensamento dele. Mas quase sempre se manifesta mesmo como se fosse uma voz, mas uma voz interna. É bom a gente distinguir também o médium audiência da pneumatofonia. Não sei se a Elsa chegou a ver esse fenômeno aí quando ela viu o fenômeno de efeitos físicos. Pneumatofonia é a voz direta. É um fenômeno de efeitos físicos. Na pneumatofonia, gente, os espíritos plasmam um aparelho fonador, como se fosse realmente, né, todos os nossos órgãos que participam da fala, plasmam no ambiente e os espíritos falam diretamente. É audível a todos os presentes. Pneumatofonia. No grupo da Fraternidade Irmão Altino, há uns 20 anos atrás, quando a gente até trabalhava na evangelização lá, não sei porque eu nunca tive a curiosidade de assistir o bendito trabalho mediúnico, mas lá tinha um trabalho mediúnico de pneumatofonia. Toda semana eu conversava lá com o pessoal, toda semana dessa forma. Todo mundo ouviu. Hã? Todo mundo ouviu. Todo mundo ouvia. Tá? Todo mundo ouvia. A gente não chega a ver esse órgão fonador, né? Algumas vezes pode até ser materializado mesmo, mas normalmente não. Mas ele é plasmável sim. Só que ele não se torna, ele não chega muitas vezes a se tornar visível. Mas é um fenômeno de efeitos físicos mesmo. Sabe? No caso de obsessão, gente, é comum acontecer de um espírito ele atormentar muitas vezes o obsediado, né? Ele está obsediando, falando com muita frequência, coisas inconvenientes, negativas, muitas vezes palavrões, né? Acontece muito em problemas obsessivos esse tipo de fenômeno, quando o médium tem essa faculdade de ouvir os espíritos. E ouvir os espíritos, o médium pode conversar com eles mesmo. Muitas vezes, né, realmente, conversar normalmente, né, dizer o que ele pensa, né, trazer perguntas para os espíritos, ele vai respondendo e ele vai transmitindo para as pessoas. Não é o caso do médium psicofônico que os espíritos falam através dele, né, que daí vai ser estudado semana que vem. Não, esse ele ouve e pode transmitir aos presentes aquilo que só ele ouve. Certo, gente? Alguma dúvida? Pré-cognição é a faculdade de prever o futuro. A pré-cognição, gente, ela pode ser um fenômeno anímico ou mediúnico. Aliás, todos os fenômenos que nós vamos ver de agora em diante podem ser anímico ou mediúnico. O que é um fenômeno anímico? O próprio médium. É o que se chama sensitivo na parapsicologia. É o próprio médium. Fenômeno mediúnico é quando ele é médium, isto é, ele é instrumento dos espíritos. Pode ser um espírito desencarnado ou um espírito encarnado, mas ele é um medianeiro, ele é um intermediário, digamos assim. Não é? Então, a pré-cognição, gente, como que pode, né, prever o futuro? O que ocorre? Bom, os espíritos dão a seguinte, nos colocam a seguinte imagem. Um espírito mais desmaterializado, seja um espírito desencarnado, seja o espírito do próprio médium, ele é como se ele estivesse
em uma montanha bem acima dessa montanha. Então, ele vê todo um caminho que pode estar, né, rodeando essa montanha, abaixo dessa montanha. Então, ele tem uma visão maior das coisas, uma lucidez maior. E ele não vê como se fosse vendo desencadeados os fatos. Ele vê como se aquela situação fosse a vivência presente. Em termos, gente, de espíritos evoluídos, muito desmaterializados, nós temos que considerar que não existe essa situação de espaço e tempo como nós vivenciamos. Nós, encarnados, vivenciamos muito tempo em termos de relógio, que é o tempo cronológico. Existe também o tempo psicológico. O tempo psicológico é o tempo que está relacionado assim, a como a gente percebe a passagem do tempo. Então, se nós estamos fazendo uma atividade que gostamos, o que acontece? Passa rápido. Férias voam, não é verdade? Quando a gente está fazendo alguma coisa que não gosta, está num período difícil da vida, né? O tempo não anda. Isso é o tempo psicológico, né? E existe, gente, um tempo que é denominado cósmico. E esse, nós encarnados, pouco conhecemos e concebemos, a não ser em estados muito especiais de êxtase, né? Um estado de transe mediúnico ou de transe anímico, em que esse indivíduo ele realmente consegue transpor o nosso mundo e essa noção que nós temos, né, de espaço, de tempo muito fixado. Na realidade, gente, em termos de dimensão maior da vida, em termos assim, para Deus, por exemplo, tudo já existe, não é verdade? Então é uma coisa difícil da gente conceber. Na realidade não existe passado, presente, passado e futuro, existe o presente, tudo é. Só que para nós isso é muito difícil de conceber. Daí a gente vai pensar, bom, então tudo já está marcado. Então não existe livre-arbítrio, não existe liberdade, não adianta eu tentar fazer um negócio ou outro, não é bem assim. Existe, né, a liberdade, existe a nossa opção, mas existe uma dimensão do ser e da vida em que tudo é. E não adianta nós queremos ficar filosofando o resto da noite, nós não vamos conseguir. Mas o indivíduo que tem a pré-cognição, ele tem exatamente essa capacidade de ver algo que, né, vai acontecer. Aliás, são raras as pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de, pelo menos, pressentimento. Nós vamos ver. É muito comum a pré-cognição ocorrer em sonhos. Mas no caso de uma faculdade, né, que se tem, ela muitas vezes ocorre, né, ela tem que ser espontânea, ela não pode ser provocada, não é como um fenômeno de evidência, né, ela ocorre e ela é ainda se é o espírito do próprio indivíduo que percebe, desprendido do corpo físico em estado de transe, não está no estado normal, certo, gente? Ou é o fenômeno mediúnico, se na realidade o que ela está passando é aquilo que os espíritos estão transmitindo para ela, levando a perceber em relação ao futuro. Muitas vezes se trata, esse futuro é uma revelação dos espíritos. Então, os sonhos, né, ocorrem pelo estado de emancipação da alma. Exatamente como no caso da evidência, em que muitas vezes nós percebemos aquilo que vai ocorrer. Por que ocorre, né, a pré-cognição? Por que nós temos, por que isso acontece? O que vocês acham? Planejamento reencarnatório.
para nós nos prepararmos muitas vezes para determinados acontecimentos, como se fosse um preparo psicológico e fosse benéfico. Veja, gente, nunca as coisas acontecem sem uma finalidade útil. E esse tipo de fenômeno é um tipo de fenômeno que deve ocorrer espontaneamente, que nós não devemos provocar, que nós não devemos solicitar o plano espiritual. Aí, gente, o problema das leitoras de sorte, não é? Da leitura de sorte, que na realidade esses médiuns que trabalham, muitas vezes são médiuns, muitas vezes, né? Mas quase sempre possuem faculdade mediúnica, que trabalham com leitura de sorte e trabalham muitas vezes até profissionalmente, eles correm grande risco, enorme risco de serem mistificados, obsediados, porque os espíritos mistificadores, brincalhões, eles gostam muito de prever o futuro, e as previsões são muitas vezes falsas, e essas previsões muitas vezes trazem problemas para as pessoas, são ameaçadoras. Eu não esqueço quando eu estudava, numa época que estava na moda a brincadeira de copo, um espírito prevê a morte de uma colega nossa, né? E preveu o ano, tudo, e essa colega nossa ficou muito assustada com isso. Enquanto não passou o ano tudo, né, ela ficou assustada, passou, não aconteceu nada, mas foi uma coisa negativa para ela. Por quê? Porque nós estávamos brincando com coisas que não devíamos brincar. Então, gente, se os espíritos preveem ou dizem alguma coisa no futuro, há uma finalidade útil e séria. Nós não devemos buscar isso na mediunidade. Então, a predição é a mesma coisa da premonição, né? Predizer o futuro. Pressentimento, gente, já é muito comum. Pressentimento é aquela coisa assim, meio intuitiva, aquela coisa, aquele sentimento de que algo vai acontecer. E o pressentimento e a cognição estão muito ligados às situações de morte, de acidentes, de tragédias, como se nós nos preparássemos para isso, como se nós percebêssemos em seus espíritos, nos passassem, que isso vai acontecer. A profecia é a mesma coisa, é uma premonição, só que ela tem um caráter mais coletivo. Grandes acontecimentos coletivos. Aí nós temos os grandes problemas. Muitas vezes essa profecia tem esse caráter religioso, como foi profetizada a vinda de Jesus. Várias pessoas ficaram nessa mensagem. Agora, Janine, no caso de sentimento, eu disse que eu não gosto de sentir, porque eu sinto uma coisa, mas não sei o que quando e aquilo fica. Às vezes demora para acontecer, às vezes nem acontece, mas naquele dia, naquele momento, é uma sensação tão ruim que eu sinto, que eu falo assim, preferi não ter. Infelizmente, a primeira coisa que vem, porque eu não tenho clareza. Eu sinto, mas não sei o que é, como é, com quem é, e às vezes nem acontece. Pois e esses indivíduos que têm essa faculdade, eles veem muitas vezes com clareza. Eles veem realmente a coisa pronta, como se estivesse acontecendo naquele momento. Eu já cheguei a ter sonho assim, sentimento clarinho. Muitas vezes ocorre mesmo. Graças a Deus foram poucas vezes. Nós nos assustamos com isso, Mas, gente, alguma pergunta? Agora, senão nós... Retrocognição é o contrário, é a faculdade de ver o passado. Qual a finalidade de olhar o passado? Vidas anteriores. Acho que é mais questão de estudo, em algumas situações. Entender o presente. Muitas vezes dá uma compreensão do presente, fortalecer a pessoa ante os problemas, os obstáculos do presente, para ela, por ela ter essa compreensão. Também, gente, a retrocognição pode ser um fenômeno anímico ou mediúnico. Na maioria das vezes é um fenômeno anímico. A pessoa, muitas vezes tem essas lembranças de vidas anteriores,
lembranças do passado. O fenômeno mediúnico realmente quando ela tem essa né, faculdade de entrar em contato com o passado, mas são os espíritos, ou algum espírito que trabalha com ela e que revela o passado. Né? Mas na maioria das vezes o fenômeno é anima. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme Minha Vida em Outra Vida. Muito interessante o filme. Né? Ele é baseado na história real de uma americana que desde criança. Ela teve vários filhos, não, né? Ela apanhava o marido. Então, ela desencarnou, se eu não me engano, foi na Escócia, não foi? Isso, ela desencarnou na Escócia com um monte de filho pequeno, um marido alcoólatra, violento, e deixou uma criança ainda novinha. Ela morreu no parto. Começou a ter filho um atrás do outro, até que ela. E daí ela renasceu, ela em outra encarnação nos Estados Unidos, mas ela né, tinha essas visões de se ver em vidas anteriores, de ver as crianças, de ver locais, até que ela resolve fazer uma viagem lá mesmo. Parece que um filho dela desenha na igreja. Ela é criança ainda, ela desenha, né, e desenha exatamente a igreja da cidade onde ela mora. Aí, na realidade, isso acontecia muito por causa daquela situação dela ter deixado as crianças muito pequenas numa situação muito difícil. E aí ela entra em contato depois com os filhos, já adultos, né, que demora um pouco para acreditar que era a mãe deles, mas ela dá prova de que era. Muito interessante. E acontece, gente, com até prova da reencarnação também, de crianças terem lembranças de vidas anteriores. E acontece pelos sonhos. Eu queria falar com alguns dos sonhos muito frequentes que nós temos, às vezes desde a infância, sonhos repetitivos, a mesma situação, normalmente eles se referem a vivências de vidas anteriores. Normalmente. Muito frequentes os sonhos. E em outras situações. Reconhecimento, às vezes, né, de a pessoa nunca foi num lugar, vai lá e reconhece que ela já viu aquele lugar, nunca foi, mas ela já viu, eu já vi, né? Eu já vi, que está relacionado um pouco a essa faculdade de ver no passado. E nós temos a terapia de vidas anteriores, que aí faz-se uso ou da hipnose ou do relaxamento, é uma terapia, né, em que se provoca mesmo a regressão de memória, mas o objetivo é terapêutico para aqueles indivíduos que normalmente têm problemas emocionais graves, psicológicos, não conseguiram resolver uma terapia comum, né? E existe a terapia de vidas anteriores, de vidas passadas, TVP. Interessante, gente, que os primeiros que desenvolveram esse tipo de terapia não eram espíritas, eles simplesmente começaram a fazer regressão de memória e começaram a pegar a memória na vida intrauterina e de repente deram os constados em vidas anteriores. Mas existem muitos terapeutas hoje em dia que trabalham, mas aí realmente são pessoas preparadas, e é uma coisa assim que não se pode fazer no oba-oba, porque há sempre o risco de se entrar em contato com memórias de vidas anteriores, pode nos ajudar, e é essa a proposta, mas uma coisa não bem bem levada pode levar a pessoa ao desequilíbrio, porque nessa lembrança de vidas anteriores, não é como se eu tomasse um conhecimento intelectual, não. A pessoa vivencia emocionalmente situações traumáticas de vidas anteriores. Vivencia novamente. Até porque as situações do espírito, em vidas passadas, que ela procura realmente, ela enterra e não quer, e não quer mais saber. E de repente vai mexendo naquilo que
estava para mim cedo. Se ela vai fazer uma terapia porque vai mexer com algo que foi difícil, que não foi digerido, que está interferindo na vida hoje. Exatamente. Então é algo que por ela, simples curiosidade, e funciona como uma catarse, exatamente porque vem todo o emocional, né? E muitas pessoas conseguem curas de problemas emocionais, né? Exatamente por esse tipo de terapia. consegue superar. Né? Há pessoas que têm horror, pavor, né? de chuva, de coisas assim, muitas vezes está relacionado realmente a vivências dolorosas de vidas anteriores. Ok, gente? Também não se deve nunca buscar os espíritos para saber de vidas anteriores. Algumas vezes, raramente, eles revelam espontaneamente, quando há uma utilidade. Senão nós corremos o risco também de sermos mistificados. Intuição, comunicação mental com os espíritos. Aqui, gente, todos nós somos médiuns intuitivos. Então, todos nós estamos em contato com a dimensão espiritual da vida, com os espíritos que estão à nossa volta, e eles exercem influência sobre nós pelo pensamento, que são principalmente a intuição. Se a gente leva em consideração a intuição, se a gente, principalmente em relação a um bom direcionamento na vida, não é verdade que muitas vezes a gente vai fazer uma coisa, um negócio, e vem aquele negócio, não vai dar certo, não vai dar certo. Muitas vezes a gente não escuta aquela voz interior, e daí a gente vê que realmente aquela intuição tinha um fundamento. E a finalidade da intuição vai depender realmente de quais espíritos nós estamos em contato com eles, em sintonia. Se forem espíritos bons, os espíritos podem interferir em nossa vida dentro de certos limites, desde que lhes seja permitido, para nos ajudar em nossas lutas aqui na Terra. Mas se for um espírito que não gosta de nós, o obsessor pode realmente interferir em nosso pensamento para nos causar mal. Sonambulismo ou desdobramento é um estado de emancipação da alma mais completo do que um sono. Então, gente, sonambulismo é um estado em que a pessoa realmente ela entra num estado de transe, ela se desliga do corpo físico e ela adentra a dimensão espiritual da vida. O sonambulismo pode ser natural ou magnético. Natural quando aquela pessoa ela entra em estado sonambúlico naturalmente, espontaneamente. E magnético quando é provocado. Pode ser provocado pela hipnose, tanto a hipnose exercida por um indivíduo encarnado, como a hipnose exercida por um espírito desencarnado. Não é? O que é clarividência? Muito comum essa terminologia. A clarividência, gente, é a mesma coisa que a evidência, é a visão, é ver, mas no plano material, não no plano espiritual. No estado de sonambulismo ou de desdobramento, é comum acontecer a clarividência ou mesmo a vidência, a visão dos espíritos. Porque estando desprendido do corpo físico, aí realmente o espírito ou a alma, com o seu perispírito, ele se afasta e ele vai a ambientes, vai mesmo no local, seja aqui na Terra mesmo, seja no plano espiritual. Então, por exemplo, um indivíduo no estado sonambúlico, o corpo dele está aqui, ele entra no estado, e assim, gente, ele entra no estado de catalepsia, isso é, os seus órgãos dos sentidos naquele momento que ele está em transe
não vão mais funcionar. Pode introduzir uma agulha nele, ele não vai sentir, ele não vai ouvir nada, ele não vai ver, seu corpo está realmente paralisado, sem captar, sem ter nenhuma sensação mais, porque esse estado ele está realmente bastante desprendido do corpo físico. Né? E aí ele pode, né, ir lá em qualquer lugar, porque o espírito não existe espaço, né, dificuldade de espaço, lá nos Estados Unidos e Nova York, e descrever para nós um fato que esteja acontecendo lá, um incêndio, uma festa, e descrever em detalhes e se ter provas de que realmente isso aconteceu naquele exato momento. A clarividência é muito estudada pela parapsicologia, com provas de que realmente é um fenômeno verídico. O que prova que nós não somos só corpo. Como que o indivíduo aqui, o corpo dele está aqui, como que ele descreve algo que está acontecendo lá, e a gente tem prova de que tudo que ele percebeu é verdadeiro. Ela pode ser chamada de desdobramento ou bicorporeidade? Não, bicorporeidade já aí há uma materialização do perispírito dele. Né? Na bicorporeidade é um fenômeno de efeitos físicos, Sérgio. Certo? Como o caso do Antônio de Pádua. Ele estava em dois lugares ao mesmo tempo, fisicamente mesmo, visível a todo mundo, certo? Ele estava lá na missa, no outro ele estava no fórum lá. Né? Dizem que na missa ele não estava no estado normal, não. Né? Mas aí houve uma materialização do corpo dele lá também, lá no fórum lá. Mas no desdobramento do sonambulismo não há uma materialização, né, do perispírito. Mas então, clarividência? A clarividência é essa vidência que ocorre no plano espiritual do espírito desdobrado, né, dele afastado do corpo físico, em estado sonambulo. Pode ser um fenômeno anímico ou mediúnico, normalmente é um fenômeno anímico. Muito comum, às vezes, no trabalho mediúnico, sabe, Sérgio? Nos trabalhos mediúnicos mesmo corriqueiro, que o médium ele se desprende, ele vai em algum lugar, vai na casa da pessoa pela qual está se fazendo prece, muitas vezes vê a situação da casa, da família, ou, aí seria clarividência, ou então no plano espiritual, certo? E entra em contato, né, com a realidade da pessoa, né, ou vai no plano espiritual, num determinado lugar. E é um fenômeno mediúnico se realmente, nesse desdobramento, entra em contato com os espíritos e transmite mensagem dos espíritos. E transmite conhecimento dos espíritos. Aí não é só o que ele vê, é o que os espíritos passam para ele. E uma das características do fenômeno sonambulismo é o esquecimento absoluto ao despertar. O médium sonambúlico, quando ele volta ao estado normal, ele não se lembra de absolutamente nada. Porque o afastamento do corpo físico é realmente grande. É mais profundo do que um sono normal, do que no estado de sono. Agora, essa situação, gente, do indivíduo que está dormindo, né, e que anda, e que faz coisas, que a gente fala que é sonâmbulo, é um estado de sonambulismo, só que daí é assim, esse indivíduo, quando ele está muito preocupado com alguma coisa, e ele na realidade ele não está numa ligação normal com o corpo, o que ele faz? Ele se utiliza do corpo dele para fazer alguma coisa para ir onde deseja. Só que ele não está ligado normalmente ao corpo físico. Então ele se utiliza do corpo dele como se o corpo fosse um objeto. Mas ele não está em ligação normal, tanto que muitas vezes ele está com os olhos fechados, não é assim? Andando. Né? Nessa situação o fenômeno é anímico.
né? Uma interferência de um espírito desencarnado. Você que tem um espírito desencarnado interferindo no fenômeno. Ou mesmo encarnado, mas enfim, um outro indivíduo. Mas normalmente é um fenômeno anímico. Gente, e a psicometria? É a faculdade de ler impressões ou recordações no contato de objetos. A faculdade rara, depende de uma sensibilidade muito grande, esse sensitivo. Pode ser um fenômeno mediúnico ou anímico também, é assim. O indivíduo que tem essa faculdade de psicometria, ele entra em contato com o objeto, ele põe a mão num determinado objeto e ele pode perceber toda a história ligada a esse objeto. A quem pertenceu, o que aconteceu em relação a essa pessoa, em relação a esse ambiente, seja uma pessoa viva, seja uma pessoa morta. Normalmente isso acontece em relação a objetos que estão envoltos numa carga energética e fluídica muito grande do seu dono, do seu proprietário, seja proprietário atual, seja ex-proprietário. Então, quando nós temos um objeto que nós temos uma relação emocional, afetiva muito grande com ele, esses objetos eles ficam impregnados da carga fluídica nossa. E aí esse sensitivo tem essa possibilidade de captar isso, de captar toda a história ligada a esse objeto. Pode ser qualquer objeto. Uma mesa, um relógio, ou ser um cordão, alguma coisa assim. E ele é um fenômeno mediúnico quando através desse objeto o sensitivo consegue entrar em contato com o espírito que é ligado a esse objeto e realmente, transmitir uma comunicação, enfim, captar realmente o pensamento e uma mensagem desse espírito. Mas quase sempre também é um fenômeno anímico. Quando eles servem, por exemplo, só para encontrar um encarnado, a pessoa toca uma blusa de uma pessoa que desapareceu. Exatamente, é isso mesmo, Sérgio. É Esse pessoal da Umbanda às vezes trabalha muito com isso, eles devem ter muitos sensitivos que trabalham com psicometria. E muitas vezes pegando realmente também a roupa, porque a nossa roupa, o nosso cabelo, tudo está ainda, está impregnado da nossa energia fluídica. Agora, um objeto que a gente valorize muito, goste muito, seja muito importante para a gente, sabe essas coisas de família, que passa de pai para filho, para avó, para neto, bisneto, sabe? Antigamente tinha muito isso, Os homens tinham essa história, aqueles relógios de pendurar, Tinha umas coisas assim. Esses objetos, eles ficam impregnados da energia dessas pessoas. Dizem que a polícia inglesa antigamente usava esses médicos, essas pessoas sensíveis, para descobrir pessoas desaparecidas. São fenômenos muito interessantes. A parapsicologia estuda muito esses fenômenos, esse tipo de fenômeno. Tem muitas experiências, muitas coisas interessantes nesse sentido. E para a gente terminar, não é, gente, só essa mensagem que a mediunidade é um dom inato, um dos sentidos inerentes ao homem. Recurso que o Pai nos concede para que possamos participar dos poderes sagrados da divina criação. É uma frase do Kardec. É um recurso para que, mesmo encarnados, tenhamos contato com a espiritualidade e que esse contato seja sempre, nós devemos trabalhar nesse sentido, seja sempre um contato de relacionamento de ajuda, um contato que nos leve a uma compreensão maior da vida, tanto nós encarnados, como também esse contato beneficie os desencarnados e que
nessa relação de ajuda, todos nós possamos crescer espiritualmente, nós e os encarnados, os desencarnados ligados a nós. Gente, alguma pergunta? É meio corridinho, os não são muitos, se nós irmos assim por cima, nós podemos pegar uma aula cada uma dessa daí, né? A psicofonia e psicografia, que são os tipos de mediunidade mais comuns hoje em dia, até pelas características do trabalho mediúnico, que a gente vai ver semana que vem. Tá bom? Então vamos passar para o nosso passe.